Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. João Vitor, zagueiro, enfim, deixando o Vasco. Para muitos, e a enquete está aí para dizer isso, muita gente vai estar feliz, algumas vão estar desconfiadas, mas o certo é que ele deixa o Vasco. Treinou hoje, pela última vez no CT Moacir Barbosa, se despediu dos companheiros e dos funcionários e seguiu em frente para a sua carreira. E você ficou sabendo primeiro, lá no Instagram do Colina em Foco, colinaemfoco.ofc, lá no Instagram, beleza? O Vasco encaminhou a venda do zagueiro João Vitor ao CSKA por cerca de 5 milhões de euros. Algumas informações dão conta de 4 milhões e meio, outras dão 5 ou algo em torno disso, tá, gente? Então a gente fechou no 5 porque é um pouco acima ainda de 4 milhões e meio. Não bate 5, mas é um pouco abaixo. Pude apurar isso agora antes da live. Então é algo em torno de 4,8, 4,7, mas na hora do Instagram ali estava fechado em 5, mas é algo por aí. E por que isso é importante? O Vasco manteve 25% dos direitos econômicos, né, dos direitos federativos econômicos do João Vitor. O que isso quer dizer? Que ele vai para o CSKA da Rússia, ele sendo vendido, o Vasco vai ter direito a ganhar 25% dessa venda. Então, que ele se destaque, que ele seja muito feliz, até porque ele é um ativo do Vasco agora pelo mundo. O CSKA vai pagar de forma parcelada esse valor de 4,8 milhões de euros, o que daria aí algo em torno de 30 milhões de reais. É por aí, mas vamos lá, vamos botar aqui direitinho, vamos colocar a cotação ao vivo desse valor. Então vamos fechar aqui, ó. Um dólar tá saindo a 6, um euro tá saindo a 6 e pouco. Não, falei besteira. Tá dando então aqui, ó, um pouco mais de 30 milhões de reais. Um pouco mais de 30 milhões de reais, esse valor que será parcelado, não chegará à vista para o Vasco, mas se trata aí, portanto, de uma saída de um jogador que vinha sendo muito criticado, muito perseguido, muito questionado pelo torcedor vascaíno. Vamos relembrar a passagem do João Vitor pela equipe Cruz Maltina. Ele deixa o Vasco sem deixar é ótimo, né? Mas sem causar saudade no torcedor, que está de saco cheio dele. Essa é a verdade. Então ficou bom para todo mundo, para o Vasco e também para o João Vitor. Ele chegou ao Vasco no ano passado, fez 37 jogos, fez um gol e contribuiu com 2 assistências. Nesse ano, 38 jogos, marcou 2 gols e deu 1 assistência. Só que, né, conviveu aí no ano passado com expulsões. Nesse ano, foi expulso no jogo contra o CSA, não cumprindo a promessa que foi feita ao próprio torcedor, né? Vale destacar isso também. No Vasco, só para vocês entenderem, rapaz, foram muitos cartões vermelhos. Foram 1, 2, 3, 4. Ele foi expulso 4 vezes no ano passado, o que impediu, de fato, dele ter aí uma sequência positiva. Lembra que lá atrás o Ramon Dias não gostava dele, ele acabou ficando no banco em vários jogos. Quando o Ramon Dias sai, ele assume ali vaga no time titular, mas sempre deixava o Vasco na mão, sendo expulso. Esse ano foi expulso só uma vez, mas os erros contribuíram bastante para que ele perdesse totalmente a sua moral junto ao torcedor do Vasco. Teve 2 discussões, uma contra o Sampaio Corrêa lá em Saquarema, no Campeonato Carioca, e outra no jogo de Quito,
que ele, ao ser questionado pelos torcedores, ele dá uma olhadinha para trás. De acordo com as alegações dos torcedores, ele deu uma debochada. Então isso aí acabou estremecendo totalmente a relação do João Vitor. Esse ano, no jogo contra o Atlético Mineiro, a bola rolou, ele pegou na bola, ele foi vaiado. Então, de fato, não tinha clima, apesar de ter feito uma grande partida. Dentro do Vasco, com o Fernando Diniz, ele era titular absoluto. Absoluto. Tinha a maior impulsão dentre os zagueiros, tinha a maior altura e tinha a maior velocidade. Isso nos testes. O que fazia do Diniz contar com ele em todos os jogos. Tanto é que ele só ficou de fora quando cumpria a suspensão ou quando ele foi expulso. Em nenhum momento o Diniz pegou e tirou o João Vitor do time. Então o João Vitor deixa o Vasco querendo ir embora, essa é a verdade. Por mais, ele não pediu para sair, mas a proposta foi vantajosa financeiramente também para ele, então ele vai receber mais do que recebia no Vasco. E olha que no Vasco ele já recebia algo em torno de R$900 mil. Então, para ele, foi muito bom, vai ganhar mais. Deixa aqui um ambiente bastante conturbado, junto a familiares também. Então, vai jogar na Rússia, que não é um lugar muito tranquilo, afinal de contas, a Rússia está em guerra, mas pelo menos ele vai ter aí como respirar novos ares. O que eu tenho a dizer sobre o João Vitor? Não é um zagueiro horroroso e ruim, como muitos pintam, mas de fato não é o craque, não é um ótimo jogador, como o Vasco pagou por ele. Porque eu acho que o João Vitor chega no Vasco muito com a plaquinha de eu sou o zagueiro mais caro da história. O Vasco pagou 6 milhões de euros por ele. Na verdade, 6 milhões que se tornaram 7 milhões junto ao Benfica, porque o Vasco não caiu no ano passado. E o Vasco pagaria mais 1 milhão se permanecer na Série A desse ano. E eu vou bater na madeira porque, claro que não vai ser rebaixado, vai permanecer, pô. Então é isso, o João Vitor que chegou por 6 milhões de euros. E o Vasco nem pagou, tá? O Benfica ainda deve ao Benfica. Esse valor que o Vasco vai receber do CSKA dava até para arcar com a dívida. Sobraria alguma coisa para o Benfica. Mas o lado bom é que o Vasco vai permanecer na Série A e não vai precisar pagar 1 milhão ao Benfica pelo João Vitor. Então, dos 7 milhões que deve ao Benfica, o Vasco pagou algo em torno de 2,5. Então, deve aí ainda 4 milhões e meio, que é basicamente o mesmo valor que o CSKA vai pagar ao Vasco. Então, o Vasco tirou o 0-0, no entanto, podendo lucrar com 25% da mais-valia, né, dos direitos econômicos que ainda estão atrelados ao Vasco. Então, vamos lá. O contrato, se eu não me engano, são de 3 anos. Dentro desses 3 anos, evidentemente, ele precisa ser negociado. Sendo negociado, o Vasco ganha, portanto, 25%. O João Vitor deixa o Vasco com... Deixa eu ver aqui quantos anos ele tem. Deixa com 27 anos, é uma idade ainda não tão baixa, mas também não é um veterano. E vale destacar que é a terceira, ou melhor, o terceiro clube na Europa que ele vai jogar. Ele sai do Corinthians em 22, vai para o Benfica, não é aproveitado, vai para o Nantes, da França, depois vem para o Vasco, né, e agora vai para o CSKA Moscou. Então, vou dizer o que eu acho. Torço muito para que ele tenha muito sucesso, seja muito feliz e dê mais dinheiro ao Vasco, já que dentro de campo você não conseguiu contribuir à altura, apesar de ter vindo com muita pompa. Agora, um detalhe importante e interessante que a gente precisa cravar. O João Vitor não pediu para vir, o João Vitor não colocou na mesa o valor que ele foi pago. Então, senhor Alexandre Matos e a 777, que na época estava à frente do futebol do Vasco, da frente da SAF do Vasco, fazer um valor de 6 milhões por um zagueiro, coisa que o Vasco não deu para nenhum atacante. E atacante, costumeiramente, é o valor mais alto, é o valor mais caro. Você pagar 6 milhões por um zagueiro e tendo cláusula de permanência de Série A, pô, vocês estão de sacanagem. É pensar pequeno. E vale destacar que a diretoria do Vasco sempre foi muito contrário a essa negociação, a essa transação. Então, eu acho que se torna até um alívio de tudo que o João Vitor representa. Representa um investimento muito mal feito, representa um problema com os torcedores. Então, bom para ele, bom para o Vasco e a vida continua. E vai continuar, para mim, o Vasco ganha. Porque a partir do momento que o Vasco vendeu o João Vitor, acertou a venda do João Vitor, e ele, inclusive, se despediu já dos companheiros e dos funcionários, deu adeus ao Vasco, por isso que está aí no print
lá do nosso Instagram, o Adeus, representou o acerto com o Carlos Cuesta, jogador do Galatasaray da Turquia, colombiano de 26 anos, ou seja, mais novo ainda do que o João Vitor. Deixa eu confirmar aqui a idade dele certinho. Carlos Cuesta, colombiano, 26 anos. Então, Vasco trocando aí um jogador de 27 anos com um jogador que tem 26 anos, Carlos Cuesta, colombiano, jogador da seleção colombiana, titular da seleção colombiana, possui 23 jogos pela seleção, inclusive, tem 1,79 m de altura, é destro e tem 82 quilos. É considerado um jogador forte, não tão alto. Ele não é alto, mas é um jogador que se destaca pela impulsão. E a gente vê que faz parte do plantel colombiano, do titular da seleção da Colômbia, na decisão, inclusive, da Copa América, na qual o jogador foi titular no jogo contra a Argentina, vencido pela Argentina na prorrogação. Você se segue o canal, já sabia. Estava lá no colinaemfoque.ofc, novo xerife Carlos Cuesta. Venda de João Vitor viabiliza acordo definitivo com o Galatasaray por cerca de 5 milhões de euros, com parcelas e percentual de revenda mantido pelo clube turco. O que aconteceu? O Vasco tentava a contratação do Carlos Cuesta por um valor de 1 milhão, algo em torno de 1 milhão pelo empréstimo, 1 milhão de euros, e obrigação de compra, ou melhor, uma opção de compra que variava entre 3,5, podendo chegar a 4 milhões de euros. O Galatasaray bateu o pé. Assim eu não vendo, assim eu não quero. Então o que o Vasco fez? Tendo a venda do João Vitor, a chegada do Cuesta praticamente obrigou. Era uma questão de vida ou morte, de vai ou racha. Então o Vasco não teve como abrir mão do que o Galatasaray queria. Então mudou os moldes da negociação, passou a não ser mais um empréstimo com obrigação ou opção de compra e passou de fato a ser uma compra. Então o Vasco adquire o Carlos Cuesta em definitivo por por pouco mais de 5 milhões de euros. Não soube ali precisar. O que acontece? O Vasco vai pagar algo em torno, no ato, de 1 milhão de euros e depois vai pagar 2 milhões em 2 períodos no ano que vem, tipo um no começo do ano e no segundo semestre, e em 27, de novo, em 2 parcelas de algo em torno de 1 milhão de euros. No final das contas, pode até chegar a 6, porque existe ali um juros, uma correção monetária, baseando-se nesse parcelamento, né? Mas é basicamente isso. Pouco mais de 5 milhões no momento, o que pode chegar a 6 milhões. E tem um detalhe. Do mesmo jeito que o Vasco vendeu o João Vitor ao CSKA e manteve um percentual dos direitos econômicos, podendo lucrar numa futura venda, o Galatasaray fez isso com o Vasco também. Porque o Cuesta foi adquirido junto ao Genk da Bélgica por 8 milhões de euros. E agora, o Galatasaray está vendendo por 5, ou um pouco mais do que 5, e retendo parte dos direitos econômicos. Eu não consegui confirmar, mas é algo em torno de 30% a 40%. Então vamos lá, Carlos Cuesta chegou, o Vasco vende depois por 10 milhões de euros, o Galatasaray vai ter direito a 30% ou 40%. Então varia, né? Seria, portanto, 3 milhões ou 4 milhões de euros nessa negociação. Mas o Vasco tem fome, tem pressa e precisou, é claro, fechar a contratação o quanto antes. Então é aguardado que o Carlos Cuesta chegue até o final da semana. Muita gente pergunta, tá, mas quem vai ser o titular do Vasco na zaga lá no dia 27 contra o Botafogo na Copa do Brasil, por exemplo? Provavelmente vai ser o Carlos Cuesta, porque a tendência é que ele chegue ainda no final dessa semana, junto até do Andrés Gomes, e os dois, é claro, com aqueles trâmites burocráticos de treinar, exame médico e tal, se adaptar para estar em campo no quanto antes. Eu não acredito que para o jogo do Juventude, no meio de semana, Carlos Cuesta e até mesmo Andrés Gomes estejam em campo. Se eu for chutar, acho que se o Vasco for rápido, conseguir registrá-los no BID, e eles treinando pelo menos uma semana, 3, 4 dias com o elenco, é o jogo do Corinthians, no dia 24, que antecede a partida contra o Botafogo. Então, novo xerife da zaga, Carlos Cuesta, contratado, né? Ou melhor, contratado é quando assina, né? Igual o Andrés Gomes. Já está totalmente acertado, falta, é claro, realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco. Então, Carlos Cuesta
será o substituto do João Vitor. Mas tem um detalhe importante, rapaziada, que eu nem joguei nas redes sociais, estou guardando para vocês que estão aqui. 1.600 aparelhos conectados, agradecendo demais vocês, hein? Mas o like não tá legal. 586. Pessoal, vamos aumentar esse like aí, que agora chega aí uma informação importante, que eu vi um murmurinho em todas as redes sociais, todas as postagens, tem que trazer mais um, tem que trazer mais um. Então, o Vasco tinha 4 negociações, né, se tratando de zagueiro. Um era o Carlos Cuesta, que era o plano A. E ele chegaria não necessariamente com a saída do João Vitor. Ele chegou, o João Vitor saiu. Então o Vasco entende sim que tem que trazer mais um zagueiro. Só que vai ser uma prioridade para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo. Então o Vasco segue sim. Só que nos moldes não vai ter mais bala na agulha. Vai ter que usar, né, ali o seu trabalho de scout, pensar algum jogador que seja, que pelo que eu apurei, pode ser de Série B ou que esteja livre no mercado. Muito se fala sobre o Rafael Tolói. O Rafael Tolói não é esse zagueiro, né? A diretoria, né, entende que ele é uma opção porque ele está livre no mercado, mas conviveu com alguns problemas físicos e já tem uma idade avançada, e no estilo de jogo do Diniz, é um jogador que não se encaixa. Porque a gente já falou sobre isso. Linha alta, jogadores, portanto, que sejam bons no 1 contra 1 defensivo e que tenha velocidade de recomposição. E uma saída de bola também. O Rafael Tolói até tem uma saída de bola, mas quando ele corre para trás, já seria um problema. João Vitor faz isso muito bem, Lucas Freitas faz isso muito bem, Luiz Gustavo também. Maurício Lemos, nem tanto. E é por isso, inclusive, que o Lemos não tem tido oportunidade. Então o Vasco vai sim no mercado, ou melhor, segue no mercado, mesmo após, né, esse fechamento de contratação do Carlos Cuesta. Só que o molde vai ser diferenciado. Vai ser um jogador que esteja livre no mercado, e me garantiram que deve preencher essas características. Não me deram o nome, mas seria jogador rápido. E eu até perguntei, pode ser estrangeiro? Todos os jogadores que estão livres é uma possibilidade. Só que o Rafael Tolói me descartaram. Então, jogador livre no mercado e até mesmo o mercado da Série B, algum zagueiro da Série B pode sim chegar. Só que vai ser naquele molde. O Vasco não tem dinheiro e, portanto, vai ter que ser na base das luvas, oferecendo um bom salário. O Cuesta, ele ganhava no Galatasaray algo em torno de 850 mil, né? A gente trazendo para a moeda brasileira. Então ele já chega dentro do valor do João Vitor. Então existe ainda um espaço dentro da folha salarial para o Vasco buscar esse reforço. Não vou dizer que é de nome, mas é um jogador que provavelmente possa escolher algum salário mais alto. Da Série B, não. Série B é um pouco mais diferente. Então eu diria que o próximo passo, um próximo ato do Vasco é a contratação de um zagueiro que atue pelo lado esquerdo, mas que esteja livre no mercado. E agora, é claro que a gente vai buscar, dentro dessa apuração, trazer essa informação. Mas o que a gente pode dizer é isso, portanto. Carlos Cuesta não será o único, assim como o Andrés Gomes não será o único. O Vasco busca ainda jogadores para o ataque e jogadores para a defesa. Mas bala na agulha para pagar pelo empréstimo, por exemplo, como o Vasco vai fazer o Andrés Gomes, e para pagar na assinatura do acordo com o Cuesta, o Vasco não tem mais. Nessa brincadeira vai gastar algo em torno de 2 milhões de euros. Né? Se eu não me engano, o empréstimo do Andrés Gomes varia entre 750 mil euros e no ato aí do Carlos Cuesta, 1 milhão de euros. Então você já quase chega a 2 milhões de euros, extrapolando dentro de um orçamento que já é muito reduzido do Vasco.